Para terminar aqui o nosso papo de hoje, vamos falar um pouquinho da temporada de convenções que começou hoje com o Ciro Gomes, não Nogueira, lançando a sua candidatura ao Planalto. O Ciro lá sempre com aquele seu jeitão incisivo, já começou chutando canelas. Vamos ver o vídeo que a gente separou aí. Nunca o país teve um presidente tão insensível e incompetente como o que ocupa atualmente o Palácio do Planalto. Fora Bolsonaro! Usar e emporcalhar! Usar e emporcalhar! Usar e emporcalhar são os melhores verbos para definir o seu método de permanência. Porque ele não trabalha. A imprensa não chama tanta atenção, mas ele é um grande preguiçoso. Não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Da gente comentar, né? Vamos pôr a reportagem seguinte, porque a gente não conseguiu vídeo sobre isso, do Ciro falando do PT. Né? Não é muito diferente daquilo que a gente estava dizendo, né? Os santos são os mesmos, mas estão piores. Vamos subir um pouquinho. Está ali falando, né? Nessa quarta-feira, Ciro criticou a militância petista e os presidentes Lula e Dilma. Para o presidenciável pedetista, o partido pouco mudou em seus 14 anos de governo. Lula será para produzir mais enganações e inconsistências, o próximo governo do Lula, se acontecer, né? Qual o milagre que farão, uma construção meio nordestina aí, né? Em 4 anos, que não fizeram em 14? Né? E daí ele dispara. Os santos, ponham muitas aspas nisso, são os mesmos e estão até muito piorados. Parece que tá virando um quadro nessa conversa, né? As coisas que o Ciro Gomes fala e que são verdade, né? A gente já chamou a atenção para uma fala dele. É uma pena que a gente não tenha o filme, né? Dessa fala, porque eu gostaria de ver a reação dos militantes ali, se eles foram tão entusiasmados assim, como quando o Ciro falou a respeito do Bolsonaro. O Ciro está falando o correto, né? Agora, como já foi dito aqui, não custa repetir, o grande problema do Ciro é o partido dele, né? O PDT está para o Ciro mais ou menos como o MDB está para Simone Tebet, né? Surprise, surprise, uma parte do MDB, entre os quais o Renan Calheiros e Caterva, não querem apoiar a Simone Tebet, querem apoiar o Lula. Nossa, que surpresa, não? Puxa vida. Uma parte do PDT já quer apoiar o Lula, também não é uma surpresa. A gente tem até um vídeo, desculpa te interromper, aí você continua na mesma toada, né? Da vice-presidente do PDT falando aos apoiadores do partido, aos filiados ao partido, né? Sobre essa questão do apoio ao Lula. Vocês podem pôr, por favor? Porque eu fico indignada quando eu vejo um companheiro nosso fazer o L. Por que não fazem o C de Ciro Gomes? Eu fico indignada quando um deputado não vota pela orientação do partido, porque essa é a orientação que todos nós temos que fazer. Eu também não gosto de muitas coisas. No entanto, se a maioria votar, a democracia não é sempre o que a gente quer, mas a democracia é o que a maioria define. Então, vamos à luta, companheiras. Vamos eleger nossas candidatas e quem não gosta do C, a porta da rua é a serventia da casa. Robson, clima ruim lá, hein? Climão, hein? E você viu que não teve quase aplauso, né? Não teve. Tava todo mundo fazendo assim, falou: opa, é assim, ó. Daquela quebradinha no dedo. Quebradinha no dedo. Tem que fazer o C, né?
ninguém fazendo C ali. Rapaz, a coisa tá difícil. E aquele Lupe ali do lado, né? Fingindo que concordava, né? A política. A grande piada. A política né? brasileira não tem, os caras não tem, é muita cara de pau, né? É um negócio. Mas olha, de fato, se o partido tem um candidato, esse candidato deveria ser apoiado, né? Pelos militantes, mesmo que os militantes não gostem do candidato ou achem que ele não seja o mais adequado. Mas é isso, o que vai acontecer é o Ciro Gomes com esse discurso dele, correto, né? Incisivo, né? Contra o Bolsonaro e contra o Lula, que é o que ele tem que fazer mesmo, né? Mas o seu partido trabalhando contra. E, na verdade, por que um partido que não quer ter candidatura, tanto o MDB como o PDT, no caso do Ciro, né? Por que tem partes do partido que querem? Porque existe uma leitura interna de que ter candidato ajuda a eleger deputados federais. Os partidos, a verdadeira razão de ser de qualquer partido brasileiro não é ter uma ideia de país, não é ter um projeto de governo, é eleger deputados federais. Essa é a razão de ser de um partido. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas por que, né? Tanta briga, né? De alguma maneira, os dirigentes do partido enxergam uma vantagem política em impor a candidatura na rua. E essa vantagem não é, do plano das ideias. É uma vantagem bem concreta, porque ter um nome com força que aparece na televisão ajuda a puxar alguns outros candidatos regionais, né? Então é por isso que o Lupe, por exemplo, que está com aquela cara ali do lado, né, do palanque, nem sequer cogita de abandonar a candidatura do Ciro nesse momento. Ele certamente fez as contas, desenhou o mapa nacional dele e chegou à conclusão: bom, com o Ciro e os palanques que ele vai ter e os acordos que a gente fez, a gente vai chegar a um número X de deputados, que é o que a gente quer. Então, é por isso. Não, é isso sim, todo o trabalho do PT ao tentar cooptar os partidos é dizer justamente que eles farão mais deputados já se alinhando ao PT do que com candidaturas próprias. Essa é a tentativa do discurso petista e de outros partidos que tentam arregimentar aliados, seja para qualquer lado. É algo que precisava ser pensado, né, Grabi? Acho eu, não sei, que essa coincidência entre eleição presidencial e eleições proporcionais, eu não estou convencido de que isso seja a melhor coisa, mas enfim, eu também não tenho uma resposta. Os Estados Unidos descasaram em alguma medida, sim, né? Tem as midterm elections, né? Que uma parte do legislativo é eleito depois de 2 anos, né? E que testa um pouco o presidente, né? Exato. Testa e, inclusive, dá chance ao eleitor de forçar alguma espécie de mudança na política, né? Isso seria uma boa, talvez, né? Mas, Grebe, quando a gente fala em instituições são as pessoas, né? Então não adianta você veja, o legislativo, né, em 2018 foi renovado enormemente. Todo mundo achou que a renovação no legislativo melhoraria a qualidade do legislativo. E, no entanto, você olha, aparentemente até piorou, né? Por incrível que pareça. Então, mas de qualquer maneira, tentar encontrar mecanismos para que certos maus hábitos da política brasileira não se perpetuem, pode ser uma boa. Agora, tem que mudar, na verdade, mudar a qualidade do político brasileiro. A política brasileira ela precisa atrair gente de bom nível, né? Bom nível intelectual, bom nível moral, né? E interessada, de fato, em desenvolver o Brasil, tirar o país desse marasmo que ele se encontra desde sempre.
A administração pública é uma coisa que pode ser bem interessante de se fazer, né? Sem dúvida. Tem cérebros bem... Sem dúvida. Você tem grandes escolas de administração pública, por exemplo, na França, né? Da qual saem grandes administradores, grandes legisladores, né? Por mais críticas que você possa fazer ao modelo francês e aos seus protagonistas neste momento, você tem ali uma base que é uma base bastante sólida nesse aspecto. E no Brasil você não tem administração pública, né? Você não tem administração, o Brasil, assim, ele oscila entre a corrupção e a incompetência, né? Por exemplo, no Brasil, um tempo atrás, eu me lembro que ainda nós estávamos na Veja, a gente, acho que, se não me engano, fizemos uma matéria. Posso estar enganado, mas acho que a gente fez. Não tem projeto executivo. Eu ouvi de políticos. Os projetos do Brasil não tem um projeto executivo. O que é um projeto executivo de uma obra? É aquela que prevê, desde a grande estrutura até quantos parafusos vão ser usados naquilo. Não se faz projeto executivo. Por que não se faz projeto executivo? Para poder fazer aditivos perpetuamente e, com isso, superfaturar a obra, né? Esse é um dos motivos. A gente faz metrô no Brasil para atravessar o Rio Pinheiros, ali perto da ponte da cidade universitária, um pouco à frente, os túneis não casaram, não, com um túnel que estava vindo de um lado da Marginal Pinheiros e do outro, eles tiveram uma diferença ali de 1 metro. O que é isso? Isso não é roubalheira, isso é incompetência, você entendeu? Então, as coisas se juntam, né? Isso a gente vê desde a confecção de projetos de lei, da confecção de grandes obras, coisas concretas, né? Então, assim, existe um problema de nível educacional intelectual que casado com a falta de moral, no sentido moral pública, né? Ela contribui para que a gente viva esse momento horroroso que nós estamos vivendo. E a tendência desculpe aqui se eu estou sendo pessimista, mas a tendência é piorar, né? Tudo vai dar certo, viu? Confie. Confie.